Então, eu gosto muito deste hino, que o Senhor nos ajude a confiar nele como no Senhor, como diz em determinada altura do hino, seja na alegria ou seja na dor, eu confiarei. Portanto, que seja essa de facto a nossa atitude. Nesta manhã eu queria partilhar convosco um pensamento. É o primeiro domingo de 2022, portanto, mudou o ano. Há quem diga ano novo, vida nova. É mentira. O ano é novo, a vida continua a ser velha. Continua a ser a mesma. As coisas continuam a ser de facto as mesmas. Porque o homem não mudou, o pecado não mudou. Portanto, as coisas continuam de facto como estavam em 2021. De facto, o ano muda, mas os problemas continuam a ser os mesmos. Como um colega meu dizia, até os aumentos são os mesmos. Está aí tudo a aumentar, como é habitual todos os anos. Portanto, nada muda. Aliás, a palavra de Deus, ela própria nos diz que não há nada de novo debaixo do céu. Portanto, tudo o que existe, de facto, já é velho. E como disse, o homem continua a ser igual, continua a ser mau, continua a ser corrupto, continua, de facto, a ter atitudes e comportamentos verdadeiramente terríveis. Portanto, o sofrimento continua, tudo continua como, de facto, até aqui. E vai continuar assim porque, de facto, nada de novo existe. Só há uma forma de vivermos coisas novas. Infelizmente, o problema é que as pessoas continuam a ter a mesma atitude para com Deus que tinham em 2021. Continuam alguns a não acreditar em Deus. Continuam alguns, de facto, a não querer aceitar, a reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus. Continuam, portanto, a desprezar a Deus e, portanto, as coisas continuam a ser velhas para eles. Continuam a ser, de facto, como sempre foram. Porque só há uma forma de vivermos coisas novas. Só há uma forma, de facto, de nós vivermos algo de novo. Algo verdadeiramente novo. Não é neste mundo. Não é esperando que, de facto, alguma coisa nova, de novo, aconteça neste mundo. Mas só há uma forma de vivermos coisas novas. E isso nós lemos na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e verso 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, só há realmente uma forma de vivermos coisas novas em Deus. Somente em Deus nós podemos realmente viver coisas novas. O problema é que o homem continua a não querer saber de Deus. Continua a não querer aceitar a palavra de Deus, a Bíblia. Continua a dizer, inclusive, que a Bíblia, ela está envelhecida e ela tem que se adaptar aos tempos modernos. Não. Porque a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. E por isso, ela não muda. Não é a Bíblia que tem que se adaptar aos tempos modernos. É o homem que tem que se adaptar à Bíblia. Que tem que aceitar aquilo que a Bíblia diz. Que tem que verdadeiramente aceitar e viver aquilo que a Bíblia diz. Porque somente aceitando aquilo que a Bíblia diz, então o homem pode efetivamente viver
coisas novas. Pode viver uma vida nova. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele em si já é algo de novo. Ele é novo, uma nova criatura. Ele nasceu de novo. E nasceu não somente de novo, mas nasceu para uma nova vida. Para de fato experimentar e viver na sua vida coisas novas. E não são coisas novas apenas algumas ou alguns momentos. São realmente coisas novas e viver coisas novas cada dia, cada momento. Porque nós lemos também no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e verso 5, diz-nos: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Eis que faço novas todas as coisas. Portanto, só o Senhor pode viver-nos uma nova vida, uma nova relação. Só o Senhor nos pode fazer, de fato, viver coisas novas. E viver coisas novas diariamente. Para já, a primeira coisa é realmente vivermos uma experiência, uma relação pessoal com Deus. Isso é, de fato, algo fantástico. Vivermos uma relação pessoal com Deus. Uma relação de intimidade com Deus. Isso é novo. Isso sim é verdadeiramente novo. Porque todo homem, por causa do pecado, está separado de Deus. E porque está separado de Deus e porque vive no pecado, vive coisas velhas, coisas antigas, coisas que de facto o fazem sofrer, que o fazem angustiar, coisas que realmente o levam para a perdição eterna. Mas a partir do momento em que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, passa então a ele próprio a ser uma nova criatura e a viver coisas novas, uma nova relação com Deus. Ele passa a olhar para Deus de uma outra forma e passa de facto a ter uma relação pessoal com Deus. E diariamente ele viverá coisas novas. E certamente, irmãos, nós que pela graça de Deus somos dele, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Alguns de nós há muitos anos, outros há menos, mas certamente nós podemos testemunhar, podemos de facto testemunhar como cada dia é uma nova experiência. Cada dia, na nossa relação com Deus, há coisas novas. Para já, a palavra de Deus, ela é nova cada dia. A palavra de Deus, ela é nova cada dia. O Senhor nos fala de cada dia e nos mostra algo completamente novo a cada dia, a cada momento. Por isso, nós realmente podemos, irmãos, e devemos viver coisas novas, porque vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, porque temos uma nova relação com Deus e vemos e podemos viver diariamente coisas novas, ver o Senhor operar na nossa vida, ver o Senhor manifestar a sua presença na nossa vida, sentir o Senhor dando-nos o ânimo e a força que carecemos para enfrentar as dificuldades, as adversidades, de facto, desta vida. Podemos viver novas experiências cada dia, novas situações com o Senhor. Na nossa sociedade, no nosso mundo, tudo é velho, tudo é, de facto, antigo. Somente quem quer de facto viver novas realidades, somente o viverá
se crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A partir daí é que então coisas novas acontecerão na sua vida. A partir daí é que realmente algo de novo acontecerá verdadeiramente na sua vida. Caso contrário, continuará a viver coisas velhas, continuará a viver os mesmos problemas, continuará a viver as mesmas angústias, as mesmas situações e nada mudará na sua vida. Mas Deus, sim, Ele faz a diferença na vida de cada um de nós e faz-nos viver coisas novas cada dia. O salmista, no Salmo 146, diz-nos assim, e a questão, irmãos, de facto, diz-nos o salmista, este salmo, ele começa, nós não sabemos quem é, não está identificado quem é o autor deste salmo, mas podemos dizer que ele pode ser o meu salmo, o salmo de cada um de nós. O salmista, ele começa por louvar ao Senhor. Ele começa e termina o salmo louvando ao Senhor. E permite ao Senhor, irmãos, que de facto nossa vida, ela tenha começado no dia em que aceitámos o Senhor Jesus como nosso Salvador, louvando ao Senhor, e ela termine no dia em que o Senhor nos chamar à sua presença, sempre louvando e adorando ao Senhor. Portanto, o salmista diz, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Portanto, o salmista, digamos que assume um compromisso perante o Senhor, dizendo que louvará o Senhor durante toda a sua vida. Louvarei ao meu Deus enquanto viver. Portanto, o salmista assume como que um compromisso na presença do Senhor de que todos os dias, todos os momentos, ele louvará o nome do Senhor. E de facto, irmãos, quando ele diz isto, e como homem, igual a qualquer um de nós, certamente que o salmista sabia que durante a sua vida ele ia viver momentos bons, mas ia também viver momentos menos bons. Queria passar também por dificuldades, mas o seu propósito era que todos esses momentos, toda a sua vida, com todos os momentos bons ou menos bons, ele os iria viver para louvor e glória do nome do Senhor. Não importa quais eram estes momentos. Irmãos, nós estamos iniciando o ano de 2022. Nenhum de nós sabe se vai viver todo este ano. Nenhum de nós sabe como é que vai viver este ano de 2022. Certamente, irmãos, podemos ter a certeza, porque vivemos neste mundo. E como eu disse, neste mundo, nada de novo há. Porque o pecado continua. As consequências do pecado continuam. Continua a haver sofrimento, continua a haver angústia, continua a haver dor, continua a haver doença, continuam a haver os problemas. E por isso, irmãos, qualquer um de nós pode passar por esses momentos. Como dizia o cântico há pouco, seja na alegria ou na dor, eu confio em ti. Irmãos, no início deste ano, qual é o nosso foco? Em quem é que nós estamos focados? O salmista estava focado no Senhor e o seu propósito era viver a sua vida para louvor e glória do nome do Senhor. E nós, irmãos, muitos, eu não sei se algum de vocês o fez, mas muitos, na passagem do ano de 2021 para 2022, fizeram muitos projetos, muitos propuseram ou fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Viver o ano 2022 de outra forma, ter outra... eu não costumo fazer isso, porque
Se há coisas na minha vida que eu não devo viver, que eu tenho que mudar, então reconheço que essas coisas estão a mais na minha vida. Estão erradas. Se elas estão erradas, eu devo deixá-las fazer já. Não é no ano seguinte, não é no início do ano. Se eu compreendo que de facto alguma coisa existe na minha vida e que não está certa, eu devo deixá-lo imediatamente. Assim como, se há coisas na minha vida que eu devia fazer e proponho no próximo ano fazer, então é porque reconheço que de facto aquilo era importante na minha vida e não o tenho feito. Então devemos, de facto, deixar de o fazer. Mas, irmãos, qual é o foco? Em quem é que nós estamos focados no início deste ano e qual é o propósito da nossa vida? Vivermos para quê este ano? Vivermos focados em quem? Permita ao Senhor que, tal como o salmista, louvarei ao Senhor. E seja este, de facto, o propósito de cada um de nós. Vivermos este ano focados no Senhor e com o propósito de adorá-lo, de louvá-lo, de sermos verdadeiramente um perfeito louvor para o nome do Senhor durante este ano. A minha oração não é acontece, Senhor, ajuda-me a viver este ano para a glória do Teu nome. Essa é que deve ser a nossa oração. E não somente a nossa oração, mas empenharmos-nos nisso. Que este ano que agora começa, ele seja vivido para a glória e honra do nome do Senhor. Que todas as coisas que ao longo deste ano me aconteçam, sejam elas boas ou menos boas, que o Senhor me ajude a vivê-las para louvor do seu nome. Porque, como disse, certamente, irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis neste ano. Vamos ter momentos de grande alegria, mas também vamos ter momentos em que podemos ter uma grande tristeza. Momentos difíceis, mas que o Senhor nos ajude a viver cada momento, independentemente daquilo que seja, mas vivê-lo para a glória do nome do Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Como eu disse, não sabemos se vamos chegar ao fim deste ano. Partir e estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Por isso, durante o tempo que o Senhor tem determinado que estejamos aqui, durante toda a vida, a nossa vida aqui, seja vivida para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. E para isso, irmãos, nós precisamos de facto estar focados nele. E o salmista continua e diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens em quem não há salvação. Quem é que nós queremos ter na nossa vida? Nós vamos, como eu disse, viver momentos difíceis, vamos viver momentos menos alegres, vamos viver momentos mais fáceis, mais difíceis. Mas quem é que nós queremos ter na nossa vida? Certamente, irmãos, nós reconhecemos que nem nós próprios conseguimos nos ajudar. E muito menos homens. Jamais encontraremos em homem algum a ajuda que nós vamos precisar para vivermos este ano. E que o Senhor nos livre desse pensamento. É verdade. Nós devemos ser uma bênção uns para os outros. Devemos ser um ânimo uns para os outros. Devemos ser um consolo uns para os outros. Mas nunca seremos aquilo e nunca poderemos dar aquilo que realmente nós precisamos para vivermos todo este ano para a glória de Deus. Jamais encontraremos em algum homem, seja ele qual for. O salmista diz: não confieis em príncipes. Às vezes nós pensamos que as pessoas são muito importantes aos olhos do mundo, que nos podem valer, que nos podem ajudar. Não há homem nenhum que nos possa ajudar verdadeiramente como nós precisamos. Porque diz
a palavra de Deus, o versículo 4, sai-lhes o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Nenhum homem, todo homem é falível. Todo homem, não há homem nenhum, nem eu mesmo, em relação à minha vida pessoal, eu sei o que é o melhor para mim. Eu não sei. Nenhum de vós sabe o que é o melhor para mim. Quantos momentos nós, de facto, vivemos em que temos que tomar decisões e não sabemos qual a decisão que devemos tomar. Ficamos indecisos. Por muito que realmente confiemos em alguém, esse alguém nunca nos poderá ajudar verdadeiramente como nós realmente precisamos. Não encontraremos em nenhum homem a verdade, a resposta absoluta a todas as dificuldades que nós poderemos enfrentar na nossa vida. Mas, irmãos, nós temos alguém em quem realmente encontramos tudo aquilo que precisamos. E esse alguém, diz o versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Bem-aventurado. Bem-aventurado significa felicíssimo. Será felicíssimo aquele que confia no Senhor. Seja na alegria, seja na dor, eu confio no meu Senhor. Eu confio nele, porque é nele que eu encontro tudo aquilo que preciso. É nele que eu encontro todas as respostas para a minha vida. É nele que eu encontro tudo aquilo que verdadeiramente eu preciso para a minha vida. O homem é falível, o homem de facto, ele morre, ele desaparece, mas Deus, diz-nos o versículo, de Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, que guarda a verdade para sempre. O Deus em que eu confio é o Deus criador de todas as coisas. É aquele que fez os céus e a terra. É aquele que nós lemos na palavra de Deus que diz que tudo quanto fez é bem feito. Ou seja, é aquele que tudo quanto faz é perfeito. É aquele que realmente, como diz o versículo, é aquele que tem a verdade. É aquele que tem a verdade. E é a verdade que nós precisamos. E esta verdade, ela não é temporária, ela é eterna. Ela dura para sempre. Os homens, se nós precisarmos de um conselho de alguém, se podemos pedir um conselho a um homem, e ele poderá dar-nos um conselho. Mas se pedirmos o mesmo conselho a outro homem, ele se calhar dir-nos-á outra coisa completamente diferente. O homem muda, mas Deus não muda. Diz o Senhor na sua palavra, eu sou Deus, eu não mudo. A palavra de Deus não muda. E ela é a verdade. Portanto, irmãos, quem é que nós queremos ter na nossa vida no ano de 2022? O conselho do homem? A verdade do homem? Ou o conselho de Deus? A verdade de Deus? Quem é que nós queremos ter na nossa vida? Nós próprios? Pensando nós, que de facto confiando em nós, nas nossas ideias, na nossa vontade? Queremos ter realmente o conselho e os homens, e o conselho dos homens na nossa vida? Ou queremos ter Deus na nossa vida? Permita ao Senhor que de facto no início deste ano nós busquemos a presença do Senhor. Confiemos nele, tendo consciência no início deste ano que coisas boas virão neste ano, mas também coisas menos boas virão. Mas uma coisa eu sei, seja em que momento for da minha vida, Deus jamais me abandonará. Deus sempre estará comigo. E eu reconheço que é a pessoa que realmente eu preciso de ter
na minha vida. Mais do que toda a gente, quem eu preciso ter verdadeiramente na minha vida é Deus, porque é nele que eu encontro tudo aquilo que careço, tudo aquilo que preciso. O salmista continua e diz que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor faz justiça aos oprimidos. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos injustiçados por as mais diversas situações, e às vezes como que queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos e queremos nós. Irmãos, entreguemos tudo, a nossa vida e todas as coisas, às mãos daquele que julga justamente. Entreguemos toda a nossa vida e tudo nas mãos daquele que julga e dá a cada um segundo aquilo que cada um de facto merece. Entreguemos toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Como diz o Salmo 37:5, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confias nisto? Confias no Senhor que te diz que tudo fará por ti? Que cuidará realmente de ti? O Senhor abre os olhos aos cegos. Irmãos, quem sabe se algum de nós durante este ano fica cego? Eu não estou a falar de cego fisicamente. Estou a falar por vezes da cegueira, pior cegueira, porque há cegos que conseguem ver muito mais do que nós que vemos. Como diz o velho ditado, o maior cego é aquele que não quer ver. É um grande ditado. E em certos momentos na nossa vida nós ficamos cegos. Deixamos-nos cegar pela ira, sei lá porquê, por tanta coisa. Perdemos a noção da realidade. Perdemos a noção das coisas. Ficamos completamente cegos. Não vemos mais nada a não ser aquela situação. E precisamos que o Senhor nos abra os olhos. É o Senhor que nos abre de facto os olhos. E quem sabe, se nós durante este ano vamos precisar que o Senhor em determinados momentos abra os nossos olhos para vermos coisas que não estamos a ver. Para ver as coisas como devemos, como o Senhor as vê e não como nós as queremos ver. Precisamos de facto que o Senhor nos abra os olhos para vermos coisas novas, vermos as maravilhas do Senhor, vermos o Senhor e vermos o Senhor operando de facto na nossa vida. E o Senhor levanta os abatidos. Quem sabe, irmãos, se durante este ano pode haver algum momento em que possamos ficar abatidos por alguma situação. É o Senhor que nos dá o ânimo que precisamos. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que nos dá de facto a força que precisamos para nos levantarmos, para nos erguermos, para vencermos todas as dificuldades. É do Senhor que nós precisamos. Por isso, atentemos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não confiemos em homens, confiemos no Senhor. Busquemos o Senhor, busquemos a sua presença, para que Ele de facto possa manifestar a sua graça, o seu poder, a sua presença na nossa vida, para que o ano 2022 seja vivido para a glória do nome do Senhor. E certamente nós iremos viver muitas bênçãos, iremos viver muito gozo, muita alegria, porque iremos viver na presença do Senhor. E o salmista continua: o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que supra as necessidades do órfão, da viúva, nos dá ânimo quando estamos abatidos. Irmãos,
É do Senhor que nós precisamos na nossa vida, irmãos. Por isso, que busquemos cada dia fortalecer a nossa relação com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, para que coisas novas e grandes e tremendas acontecerão de facto na nossa vida. Iremos ver a presença do Senhor, viremos ver o Senhor operando de facto na nossa vida. Estamos no início deste ano, irmãos, que de facto o nosso propósito seja viver este ano para a honra e glória do nome do Senhor. Busquemos depois, pois, a sua presença. O Senhor guarda os estrangeiros. Irmãos, nós somos peregrinos neste mundo. O Pedro e a Raquel lá em Inglaterra são estrangeiros. O Senhor cuida deles. Mas nós, todos nós, irmãos, somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. A nossa cidade está nos céus. Portanto, todos nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. E o Senhor diz que cuida dos que são peregrinos, que são estrangeiros. Portanto, o Senhor cuida de nós. Assim nós confiemos nele. Vivamos este ano confiados nele. Seja pela alegria, seja na dor. Confiemos verdadeiramente no Senhor. Sejamos focados nele e que de facto, irmãos, nós entendamos com toda a clareza e possamos dizer ao Senhor: eu preciso de ti na minha vida. Tu és de facto a pessoa mais importante na minha vida. É contigo que eu quero viver. É para ti que eu quero viver. Ainda que num mundo de coisas velhas, nós podemos viver uma vida nova em Cristo Jesus e viver uma vida nova cada dia na nossa relação com o Senhor, crescendo cada dia para a glória do nome do Senhor. Portanto, irmãos, vamos viver este ano 2022 para louvor e glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.